Bom dia a todos vocês, todas vocês, como estão? Estou aqui tomando meu chimarrão, terminando de tomar. Fizemos a cuia roncar, essa cuia foi acabada, então. Para quem não é gaúcho, para quem não conhece esse costume, esse hábito, ele também é uma forma de ter um tempo de manhã, além da erva mate, da CA ser estimulante, também é um momento de pensar, de ficar quieto, de organizar seus pensamentos e até a sua agenda do dia. Por isso de manhã cedo, né? É um costume. Vamos às senhas diárias para hoje, dia 23 de abril de 2023. É o terceiro domingo da Páscoa e o 15º dia após a Páscoa. O título para as senhas que eu dou hoje, para as reflexões que elas me trazem, eu sugiro como reflexão, é o seguinte: coração atento no caminho de Emaús. Coração atento no caminho de Emaús. Um mundo novo é possível. O caminho de Emaús, se você não for cristã, ou não lembra, é o seguinte: 2 discípulos, depois da morte de Jesus, caminhando em direção a uma cidade chamada Emaús, pertinho de Jerusalém, um homem se juntou a eles e eles falando sobre o que havia acontecido na morte, na crucificação de Jesus. Esse homem começou a conversar com eles sobre a atividade, a ação de Deus, Javé libertador no mundo. No fim do caminho, já quando os dois estavam chegando em casa, pediram para esse homem entrar e tomar um café com eles, uma janta. O homem então, ao sentar-se à mesa, quando esse homem então pega o pão e parte o pão e o divide, eles dizem: mas é o próprio Jesus. E nós no caminho, nossos corações ardiam quando ele nos falava. Então isso leva a lembrar do ditado popular que diz: nunca dispense um pobre, uma pobre, porque pode ser um anjo de Deus, pode ser o próprio Deus. Jesus fala isso quando diz: quando o fizerdes, quando qualquer coisa que fizerdes ou fizestes a um dos pequeninos e pequeninas que estão no mundo, a mim vocês o fizeram. Por isso o título: coração atento no caminho de Emaús. Porque pode estar falando a própria palavra de Deus ali, presente nos pobres e nas pobres, no desconhecido do caminho ou à beira do caminho. Talvez ali esteja o momento da santidade, que a Bíblia afirma: a santidade em nós cristãs, vem de fora, Deus é que nos dá. E através deste homem e desta mulher desconhecidos, à beira do caminho,
na presença do pobre, do pequenino, da pequenina, a quem vocês são chamados e chamadas a ouvir e servir. E ele também vai ser a própria presença, a presença de Deus, Javé libertador, que vence a morte, também vai ser falado nas leituras, naquele momento. E o versículo do culto, que vira tema, se torna o tema do culto ou da missa, fala sobre isso, bem dessa história. Lucas 24, versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha a nós as Escrituras? O texto da pregação para o culto ou a missa vem da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 23, que vai falar sobre essa busca da santidade também, né? Da santidade do cristão, da cristã, que não é fora da realidade, é dentro da realidade. Esse caminho, onde se encontra o Deus Javé libertador em Jesus Cristo. E muitas vezes na presença de pessoas à beira do caminho, no caminho. O texto é assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. As obras de cada uma, aquelas que vêm do coração que está atento ou que não está atento. Obras de amor do coração, que acontecem ou não. Isso aí que é o critério de seguir ou não a Deus. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, libertados da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Jesus, vocês foram libertados como um cordeiro sem mácula, porque se oferecia cordeiros como sacrifícios pelas injustiças e pecados. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O próprio Deus está presente nesse cordeiro, que existia antes da criação do mundo. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou este cordeiro dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É neste cordeiro que é vencida a morte do pecado, da injustiça. Por meio dele, agora vocês foram purificados para uma vida de obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Então, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não por uma semente perecível, mas uma que não morre, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Esse caminho da santidade que é feita por um coração atento que ama.
e não por aquela obediência a leis religiosas. Não é isto, não é. Não é sacrifícios que vocês fazem, olha como eu faço doações, como eu pago a igreja, como eu sei cantar os hinos. Não é isto. Isso é tudo. Isso é superficial. O texto da pregação que eu acabei de ler, ele tem textos companheiros, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 36 e 41. Pedro ali discursa para os jerusalemitas e diz que esse quem crucificaram é o próprio enviado de Javé. E várias pessoas se dão conta. Isso é o dia chamado de Pentecostes, o nascimento da igreja. O Salmo 116, 12 a 19, o salmista ora ao Senhor, que é capaz de livrar da injustiça. E outro texto companheiro, auxiliar, é Lucas 24, 13 a 35, que é este do caminho de Emaús. Os versículos do dia e a oração do dia das senhas diárias, que não precisam ser lidos no culto, são Jeremias capítulo 23, versículo 24. Pode alguém se esconder em esconderijos, se ocultar, de modo que Deus não o veja, quando não está sendo amoroso, né? Diz o Senhor, não sou eu que encho os céus e a terra e alguém vai conseguir se esconder? No segundo versículo do dia, Hebreus 14, 13, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não adianta, o desamor aparece. E a oração é escrita por duas pessoas. Um é o meu xará, Caspar Uhlenberg, e também escreveu esta oração Maria Luísa Turmer. Ainda que eu quisesse ocultar-me em noite ou escuridão, tu preencherás essa escuridão e noite com esplendor de luz. Tu não conheces escuridão, para ti não existe. Para ti a noite é igual ao dia, e onde eu falo escuridão, em ti existe somente luz. Coração atento no caminho de Emaús. Certo? Um bom dia, um bom domingo, um novo mundo possível com um coração atento.